parábola dos talentos, o segredo bíblico sobre investimento que Jesus ensinou. Em algum momento da sua vida, alguém te confiou algo. Pode ter sido dinheiro, pode ter sido uma oportunidade, um cargo, uma ideia, uma responsabilidade que você não pediu, mas recebeu. E nesse momento, você teve que tomar uma decisão, mesmo sem perceber que estava tomando. Você usou ou você guardou. Essa escolha, aparentemente simples, quase invisível, é o centro de uma das histórias mais poderosas que Jesus já contou. Uma parábola que não fala de espiritualidade, fala de economia, fala de risco, fala de o que acontece com quem investe e com quem não investe. E ela foi contada há 2000 anos, com uma precisão que economistas modernos ainda não conseguiram superar. Hoje vamos ler a parábola dos talentos, não como lição de moral, como manual de investimento. Antes de entrar na história, um detalhe que muda tudo. A palavra talento no texto original não significa habilidade, não significa dom. Talento era uma unidade monetária, a maior unidade de peso e valor da época. Um único talento equivalia a aproximadamente 20 anos de salário de um trabalhador comum. 20 anos de um trabalhador comum. Então, quando Jesus distribui 5 talentos para o primeiro servo, 3 para o segundo e 1 para o terceiro, ele está falando de fortunas reais, de capital real, de responsabilidade financeira real. A maioria das pessoas ouve essa parábola na igreja e pensa que é sobre usar os dons que Deus deu. E tem isso também. Mas o texto é muito mais específico do que parece. É sobre o que você faz com os recursos que recebe quando ninguém está olhando. Mateus 25, versículos 14 ao 30. Um homem rico vai viajar. Antes de partir, chama 3 de seus servos e distribui seu patrimônio entre eles, cada um de acordo com sua capacidade. O primeiro recebe 5 talentos, o segundo recebe 3, o terceiro recebe 1, e o homem parte, sem instruções, sem prazo definido, sem dizer o que espera de volta. Aqui está o primeiro ensinamento escondido. O dono não deu instruções, porque não era necessário. Quem entende o propósito do capital não precisa de manual. O capital existe para trabalhar, não para ficar parado. O primeiro servo vai imediatamente ao mercado e negocia os 5 talentos, dobra 10 talentos. O segundo faz o mesmo com os 3, dobra 6 talentos. O terceiro vai até um campo, cava um buraco e enterra o talento. Ele não gastou, não perdeu, não desperdiçou. Guardou, com cuidado, com segurança. E achou que estava fazendo a coisa certa. O dono volta. E aqui começa a parte que a maioria das pessoas não entende quando ouve essa história. O primeiro servo apresenta os 10 talentos. O dono responde com uma das frases mais famosas da Bíblia. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Fiel no pouco, sobre o muito. Essa frase não é elogio genérico. É uma lei. Quem demonstra a capacidade de multiplicar recursos menores recebe acesso a recursos maiores. Sempre. Em qualquer sistema econômico, em qualquer época, em qualquer cultura. O investidor Warren Buffett chama isso de track record. Os venture capitalists chamam de prova de conceito. Jesus chamou de fidelidade no pouco. O nome é diferente. O mecanismo é o mesmo. O segundo servo apresenta os 6 talentos. Recebe exatamente o mesmo elogio, mesmas palavras, mesma recompensa, porque o critério não era a quantidade, era a taxa. Os 2 dobraram. Os 2 foram fiéis. E então chega o terceiro servo, e o que ele diz é fascinante, porque ele não se defende com preguiça. Ele se defende com medo. Senhor,
Eu sabia que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Lê isso de novo. Ele sabia. Ele reconhecia a autoridade do dono, entendia o sistema. E mesmo assim, por causa do medo, escolheu a inação. O medo não é ausência de conhecimento. O medo é paralisia, apesar do conhecimento. E essa paralisia tem um nome financeiro: aversão ao risco extrema. É o comportamento de quem prefere não perder a tentar ganhar, mesmo quando o custo de não tentar é maior que o custo de tentar e errar. Psicólogos comportamentais, como Daniel Kahneman, documentaram isso em décadas de pesquisa. A dor da perda é sentida com o dobro da intensidade do prazer do ganho equivalente. Por isso, tanta gente enterra o talento. Por isso, tanta gente deixa o dinheiro parado na poupança por décadas, sem render, sem crescer, sem trabalhar. O terceiro servo não era mau, era assustado, e o medo custou caro. A resposta do dono para o terceiro servo é a parte mais polêmica dessa parábola. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer um que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Para quem ouve isso pela primeira vez, soa injusto, cruel até. Mas Jesus não estava descrevendo uma punição moral. Estava descrevendo uma lei econômica. Capital que não trabalha se deprecia. Em termos reais, dinheiro parado perde valor todo ano. Pela inflação, pelo custo de oportunidade, pelo tempo que passou sem render. O talento enterrado não voltou com o mesmo valor real que tinha quando foi guardado. E mais, quem demonstra a capacidade de multiplicar recursos, continua recebendo recursos para multiplicar. Quem demonstra que vai parar tudo e guardar, não recebe mais. Porque o sistema, seja ele Deus, o mercado ou um investidor anjo, aloca capital onde ele rende. Isso não é crueldade, é eficiência. É a lógica que rege todo o sistema de capital desde que existe troca entre seres humanos. Agora vamos sair do primeiro século e entrar no 21. Você tem talentos, não no sentido espiritual, no sentido original da parábola. Você tem capital. Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser conhecimento, pode ser uma rede de contatos, pode ser uma habilidade que alguém pagaria para ter. E todo dia você toma a mesma decisão que os 3 servos tomaram. O primeiro servo foi ao mercado imediatamente, sem esperar condições perfeitas, sem esperar mais informação, sem esperar o dono dar instruções. Ele sabia que capital parado é capital morrendo. E agiu. Qual é o seu mercado? Onde está o lugar onde o que você tem pode se multiplicar? O segundo servo também agiu, com menos, e chegou proporcionalmente ao mesmo resultado, porque o critério não era o tamanho do capital inicial. Era o que você faz com o que você tem. Isso destrói uma das desculpas mais usadas da história financeira pessoal. Eu começaria a investir se tivesse mais dinheiro. Não. Você começa com o que tem. E o que você demonstra com o que tem determina o que você vai receber para administrar depois. E o terceiro servo? O que ele representa na sua vida? O talento que você enterrou? O negócio que você não abriu? O curso que você não fez? O investimento que você não fez porque tinha medo de perder? A ideia que ficou no caderno? Esse talento enterrado não está seguro, está morrendo. Devagar, em silêncio, com a aparência de segurança. Tem uma linha nessa parábola que quase ninguém para analisar. O dono distribui os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Não é aleatório, não é favoritismo, é avaliação. O dono já sabia,
Antes de viajar, quem tinha condição de administrar 5 talentos e quem tinha condição de administrar 1. E a pergunta que isso levanta é incômoda. Com base no que você tem feito até agora com os recursos que recebeu, quantos talentos você receberia? Não como julgamento, como diagnóstico. Porque a boa notícia dessa parábola, a parte que as pessoas sempre esquecem, é que os 2 servos que multiplicaram não tinham nada de especial. Não eram gênios, não tinham vantagem oculta. Eles simplesmente foram ao mercado, simplesmente agiram com o que tinham. E o elogio que receberam foi idêntico. Mesmas palavras, mesma recompensa. Porque Deus, ou o mercado, ou o universo, ou como você quiser chamar, não compara você com os outros. Compara você com o que você fez com o que recebeu. 2000 anos depois, essa parábola ainda é o argumento mais preciso já feito contra a inação. Não é sobre ganância, não é sobre riqueza pela riqueza. É sobre responsabilidade com o que você recebeu. E sobre o que acontece quando você honra essa responsabilidade. Ou quando você enterra. Se esse vídeo fez você pensar em algum talento que está enterrado, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes a história certa chega na hora certa. Se inscreve no canal. Toda semana um mergulho mais fundo nessas histórias que estão na Bíblia há milênios e que o mundo ainda está aprendendo a ler. No próximo vídeo, Provérbios e dinheiro. Os 10 versículos financeiros mais poderosos da Bíblia e o que cada um ensina sobre como construir riqueza com sabedoria. Até lá. O talento que você não usa não está seguro. Está diminuindo.